Boa noite a você que nos acompanha pela TV Horizonte, também nos acompanha pelos nossos canais nas redes sociais, TV Horizonte Online, também YouTube Mãe Piedade. Você que está conosco, é uma alegria para mim, Padre Wagner Calegari de Souza, mais uma vez nos encontrarmos a fim de meditarmos a Palavra de Deus, colocarmos-nos diante de nosso Senhor e deixarmos com que Ele fale conosco, nos conduza. Lembro que nós só podemos estar com você por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é a mantenedora de toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América. Peço a você que, desde já, coloque no seu radar, se você é membro da família dos devotos, fazer a sua contribuição. Se você não é, fazer a sua adesão. Entre em contato conosco pelo telefone 31 3319 6111, 31 3319 6111 ou pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 31 9 8791 8072, 31 9 8791 8072. Convido você também a pegar a sua Bíblia e localizar o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. Essa é a forma breve que nós utilizaremos na próxima liturgia, no próximo domingo. Algumas comunidades poderão utilizar a forma mais longa, que é 10, versículos 17 a 30. Vamos pegar somente esse trecho, um pouco menor, porém muito substancial. Vamos lá? Você, enquanto localiza, eu lembro que a leitura orante, ela leva em consideração o texto como ele está. Daí nós vamos ler o texto, ver o que o texto diz, rezar com o que o texto diz e observar como colocar em prática o texto em nosso viver. Eu sei, alguns vão dizer, mas existem outros passos. Eu entendo, nós vamos fazê-los. Entretanto, eu não vou ficar aqui falando todas as minúcias. Nós vamos rezar. E, rezando, aprender. Tudo bem? Vamos lá? Então, você localize aí Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. Encontrando, você fique com a sua Bíblia, procure ficar em silêncio, a fim de que rezemos. Celebremos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos que o Espírito venha em nosso socorro, o Espírito de Cristo, o nosso advogado, o Consolador, Pai de todos os dons. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Você então, com sua Bíblia na mão, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27, poderá assim escutar. Eu lerei, proclamarei o Evangelho e logo depois fazemos os próximos passos.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Agora você vai ler o texto em silêncio, o mesmo trecho. Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. Leia em silêncio, com bastante atenção. Veja o que te chama mais atenção no texto, o que desperta curiosidade. Vamos lá? Agora, tendo lido a segunda vez, eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Imaginar-se nessa cena que você leu. E eu vou ler novamente. Mas você permaneça com os olhos fechados, por favor, a fim de que possamos, então, ter a riqueza de estar dentro desta cena. Feche seus olhos, imagine-se ali. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás,
não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Olhe para mim. Tendo feito esse caminho, agora volte àquele versículo que mais te chamou a atenção, aquela expressão que mais te instigou. Volte a ela. Observe-a bem. Qual foi a palavra que mais te inquietou? Volte a ela. Por que ela te inquieta? O que será que ela pode te inspirar? Pois bem, agora nesse momento, eu com você, vou fazer o caminho de passo a passo. Olhar para os movimentos, os verbos, as expressões que estão no texto, não porque eu queira explicá-lo. Eu quero, na verdade, dar as nuances do que está entre o texto, a fim de que você possa aproveitar toda a riqueza que o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27, ou, se você quiser depois pegar também o 17 ao 30, também verá a riqueza que ali existe e rezar mais ao longo dessa semana. Vamos lá? Jesus saiu a caminhar. Ao longo do seu caminho, vem alguém e ajoelha-se diante dele. O ajoelhar-se significa que ele reconhece em Jesus uma autoridade ou mais, a capacidade de alguém orientá-lo como um mestre, orientá-lo para algo mais significativo. Ele busca ansiosamente. A própria expressão dele vir correndo significa que ele está com pressa. Ele precisa de uma resposta. Ele está inquieto. Ele chega na sua inquietude e ajoelha-se diante de Jesus. É uma atitude de alguém que está com sinceridade buscando algo. Por isso vai ser dito: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? É a pergunta crucial. O que eu faço para realmente adquirir a plenitude da vida? O que eu faço para entrar na comunhão plena com o meu Senhor? O que eu faço para viver o céu? A fala de Jesus, por que me chamas de bom, não é um desprezo ou mesmo uma pergunta retórica, é para afirmar: só Deus é bom e mais ninguém. O que você está procurando em mim, Deus é quem dá. Jesus é Deus. Mas esse homem ainda não sabe, como muitas pessoas ainda não tomaram a consciência de quem é Jesus na história delas.
buscam incessantemente inúmeras respostas em todos os lugares, em várias circunstâncias, mas não se deixam encontrar com Ele. Não somente para responder algumas perguntas. Vejamos, Jesus dá a resposta muito simples. Você já sabe o que precisa fazer. Obedeça aos mandamentos. Siga os mandamentos. O caminho já está posto. E ele, na atitude de sair correndo, ir até Jesus, ajoelhar-se, uma atitude sincera, responde também com sinceridade: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu fiz tudo o que era necessário, eu faço o que é pedido, eu estou fazendo. Mas ainda assim, eu preciso de algo mais. Prova de que não é o fato de simplesmente fazer uma coisa ou não. Viver a vida eterna, entrar na dinâmica do reino de Deus é mais do que simplesmente fazer ou não fazer as coisas. Entrar na dinâmica do reino de Deus exige passos, e talvez alguns deles exigentes. É por isso que Jesus olha para ele com amor. Não há aqui nenhum tipo de condenação ou sarcasmo. Olha com amor porque vê a sinceridade da busca desse homem. Da busca de alguém que quer algo mais do que simplesmente fazer as coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Eis aqui a chave, o passo a mais que esse homem precisa dar. Muitos precisam dar. Além de observar os mandamentos, fazer ou não fazer as coisas, é o passo de abandonar-se. É o passo de deixar as suas seguranças, deixar as suas certezas, deixar as suas vontades, deixar o seu conforto. Aqui, a fala de Jesus é bastante exigente. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem, segue-me. Ou seja, desprenda-se de tudo e me siga. Desprenda-se de tudo e me siga. Mais do que obedecer os mandamentos, que é importante, mais do que não fazer isso ou fazer aquilo, o que é importante, porque todos nós precisamos saber como nos comportar diante da vida, da história, das pessoas, darmos um testemunho qualificado de nossa fé, claro, isso é verdade, mas não por uma formalidade, mas tentando responder a um anseio mais profundo que só é possível quando se encontra a segurança em Jesus Cristo. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, quando ouviu isso, ficou abatido. Foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Primeiro ponto, era muito rico. Deixar tudo faz com que esse homem saia abatido, porque ele não consegue deixar todas as suas seguranças. Ser rico é mais do que ter dinheiro. Ser rico é estar completamente cheio de si, de suas próprias certezas, de suas seguranças, que podem vir inclusive com dinheiro. A riqueza, que pode ser a sua capacidade política, sua troca de favores, suas argumentações, seu intelecto,
seu dinheiro. Ele era muito rico. E aqui, estritamente falando, riqueza financeira, que era para aquele tempo uma das características singulares, porque um judeu rico era um judeu que teria sido abençoado. Então, como eu vou deixar tudo que tenho como minha maior segurança? A tristeza desse homem é mais do que simplesmente deixar o dinheiro. É porque ele não quer deixar as suas seguranças. E vejam, a busca dele é sincera. O anseio dele é verídico. Entretanto, ele não consegue dar esse passo. E o mais espantoso, vejam, Jesus, então, faz a seguinte expressão no versículo 23b: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus, porque precisa-se dar um passo a mais, onde deixam-se as próprias vontades, coloca-se na dinâmica de fazer a vontade de Deus, mais do que procurar os próprios privilégios, as próprias seguranças e por aí vai. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos se admiravam com essas palavras, mas a admiração aqui não é de bom tom, não é admiração boa, é um espanto, é quase que uma indignação. Ora, os discípulos ficam espantados e Jesus ainda completa: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui, a força da expressão não é somente aquela agulha que o pessoal falava na entrada de Jerusalém, não. A força da expressão é justamente essa. Como um camelo pode passar no buraco de uma agulha? O camelo que tem tanta coisa a carregar, inclusive a própria corcunda. Quem se enche de si mesmo está repleto da própria corcunda. Está repleto de sua vaidade, de suas seguranças e não consegue dar esse passo. E os discípulos ficaram espantados ao ouvirem isso. A admiração dos discípulos é de espanto, não é de felicidade. É de quase uma indignação. Porque então eles vão dizer: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. E lembremos-nos, por que o espanto dos discípulos? Porque eles deixaram tudo para seguir Jesus. Já estão na estrada e no caminho com Jesus. Entretanto, não deixaram as seguranças. Ainda buscam aquilo que o Senhor não lhes prometeu. Jesus não lhes prometeu sucesso, dinheiro, status. Lhes prometeu vida. E a vida está além dessas coisas. Mas eles ainda queriam o quê? O status, o poder, a vaidade. Mais à frente vamos ver os discípulos dizendo: mas nós deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos ganhar com isso? Percebam que, novamente, os discípulos não estão preocupados em seguir a Jesus, mas adquirir alguma coisa para lhes dar segurança. Esse homem procurou Jesus com sinceridade. Essa pessoa no Evangelho procurou Jesus com sinceridade, aqui no capítulo 10, mas ele também não conseguiu dar um passo fundamental de continuar a vida com o nosso Senhor Jesus Cristo e o que significa essa exigência de entrar na dinâmica do reino de Deus. Pois bem, eis aqui a importante lição do Evangelho, uma das grandes importantes lições de todo o Evangelho. Agora, eu convido você a um instante de silêncio, ver o que isso ressoa dentro de você para fazer a sua oração, falar a Deus, ou com agradecimentos ou com pedidos. Qual é a sua oração? O que o texto te leva
a pedir a Deus, a falar com Deus. Agora, a palavra se torna oração. Senhor Jesus, que nós possamos todos, como batizados, como aqueles que vos buscam a cada dia, dar o passo fundamental, o passo de nos lançarmos na dinâmica, de seguir seus passos e fazer a vontade do Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos dos nossos egoísmos e a aprendermos que a verdadeira vida se dá quando fazemos a vontade do Pai. Nós vos pedimos isso, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Juntos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça que agora vem o último passo, que é o do dia a dia. Como você colocará em prática a riqueza do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Como você colocará em prática? Até o nosso próximo encontro, que Deus te sustente na palma de sua mão. Fique em paz.